Senhor, louvo ao Senhor pela oportunidade, de trazer aqui a mensagem. E também agradeço ao pastor Valnei pela oportunidade de trazer aqui a mensagem do Senhor, Sem mais delongas, eu queria fazer os irmãos refletirem um pouco sobre a ideia de um encontro, Nós temos muitos encontros diários com amigos, com colegas, com pessoas no nosso cotidiano. Somos pessoas que somos relacionais, Então sempre temos ambientes de encontros. E alguns encontros podem marcar a sua vida. E certos encontros marcam a sua vida. Talvez você goste muito de determinada pessoa, e aí aquele encontro lhe traz uma felicidade imensa por ter encontrado aquela pessoa naquele determinado dia, em determinada situação, uma programação, alguma coisa que vocês marcaram, ou até mesmo no dia a dia, corriqueiro e no cotidiano, vocês acabaram encontrando-se com alguém que gostavam muito. E isso trouxe um prazer, uma felicidade por aquele encontro ocorrer. Assim, nós, no nosso dia a dia, nós acabamos muitas vezes tendo encontros, sempre, diários, constantes. E alguns passam desapercebidos, são rotineiros, e outros mais nos marcam, nos trazem um afago no coração, ou trazem certas mudanças, até encontros que mudam o nosso comportamento. Talvez em determinado encontro você teve a conversa com alguma pessoa que mudou o seu dia, mudou sua forma de pensar, talvez um aconselhamento com o pastor, uma conversa com um irmão em Cristo que lhe exortou, ou que lhe falou sobre algo que você realmente precisa mudar. Ou algo que lhe trouxe raiva devido àquele encontro. Enfim, os encontros muitas vezes podem passar desapercebidos, ou encontros podem marcar mudanças constantes no nosso dia a dia. Há pessoas que são fãs de artistas, e têm encontros e querem aqueles encontros e tudo mais. Mas a realidade é que existe um encontro que nós tivemos, eu creio, ou aquele que não teve, precisa ter. Que esse encontro ele é fundamental para mudar todo nosso destino, a nossa existência, eu ouso dizer. Eu quero que a gente medite hoje no texto de João, capítulo 4, onde nós vemos a mulher samaritana. Ela teve um encontro que a vida dela, depois dali, nunca mais foi a mesma, com certeza. Então a gente vai lá para João, capítulo 4, e eu quero que a gente medite um pouco sobre esse texto, certo? João 4, versículo 4 até o 26. Amém? Diz assim o texto. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentaram-se em Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe a ela, Jesus, o Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, porque eu não mais tenho sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora não é teu marido, e isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, disseste que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem,
quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós agora o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura os seus adoradores, para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Mestre. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Irmãos, o texto é da mulher samaritana. É um texto bem conhecido. E aqui eu quero que a gente já introduza um pouco do versículo 4 ao 8, ele nos ambienta no local. Ele diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E nisto viu a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Os samaritanos não se davam bem com os judeus, é uma realidade. O verso depois vai falar um pouco disso. Ela até fala: olha, eu sendo mulher samaritana, tu fala comigo, né? Eu até vou ler logo aqui para a gente introduzir essa realidade. Ele diz assim: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Essa confusão entre eles acontece muito antes. Antigamente Israel era um reino unido, e depois houve uma divisão do reino com o filho de Salomão, Roboão. Ele divide o reino, vira o reino do norte e o reino do sul. E aí, com essa divisão do reino, reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos, Benjamim e Judá. Não sei se você lembra mais ou menos o contexto lá, tem nos livros de Reis e Crônicas, e vai passar um pouco essa história, e a gente vai ver o contexto da divisão, os reinos do sul, o reino do sul e o reino do norte. Acontece que quando há a divisão do reino, o reino do norte, é o que diz o texto, para não deixar ou não ter a ida das pessoas do norte para o sul, para algum tipo de adoração, ele estabelece um local de adoração no reino do norte, que ficava em Samaria. E esse local de adoração ela vai falar um pouco mais lá na frente. E aí há essa divisão entre eles. Eles se separavam até esse ponto. Eu não vou chegar lá na frente, eu falo melhor sobre esses locais de adoração. Mas veja que houve uma divisão a este ponto. Que aí eles se isolaram como 2 povos nesse sentido. E aí ao ponto de que Judá, a reino do sul adorava em Jerusalém, na região de Judá ali, e o reino do norte ficava com adoração em Samaria, ao ponto de dividir, né? A outra realidade deles tão forte da divisão também ocorre, assim, a repulsa entre eles, era porque quando a Síria invadiu o reino do norte e deportou boa parte do pessoal, praticamente todos, muitos estrangeiros vieram habitar naquela região. E aí houve uma mistura muito sincrética, tanto de religião, quanto também de genética. Então os judeus olhavam para os samaritanos como um pessoal meio mestiço ali, uma mistura de coisas, de linhagens, e isso não era bem visto por eles. Eles achavam que isso era ruim. E ao mesmo tempo também tinha outro problema, que também eu vou tratar um pouco rápido nesse texto, mas já introduzindo. Eles também tinham uma diferença de crença sobre a Bíblia deles, né, o Velho Testamento. Os samaritanos tinham uma tendência de crer só no Pentateuco como palavra de Deus. Era só os 5 primeiros livros. Já os judeus criam em todo o Antigo Testamento, né? Então, eles tinham essas diferenças e eles tinham essa rixa. E uma das principais causas também era justamente essa questão dessa mistura dos samaritanos, né? Tanto que há alguns livros mais radicais dos samaritanos que trazem dos judeus, perdão, que traziam algumas leis, algumas afirmações sobre os samaritanos muito fortes. E aqui havia um preconceito dos judeus ainda maior com a mulher samaritana. E eles têm até eu não vou citar o nome do livro em si, mas havia alguns escritos rabínicos que chegavam a dizer que a mulher samaritana ela menstruava desde bebê. Porque na cultura, né, no período judaico, a menstruação trazia uma ideia de impureza. Então, tipo assim, ela é tão impura que ela já menstrua desde de nascença. Ou seja, ela é impura desde nova já. Então, tinha essa ideia muito forte. Isso não é, claro, talvez o pensamento maior dos judeus, mas tinha alguns escritos rabínicos que traziam esse tipo de afirmação, certo? Então, esse é o contexto. E aqui, quando Jesus passa por dentro da cidade de Samaria,
havia até alguns casos que havia outro caminho para chegar onde Jesus queria chegar, que era na Galileia. E havia alguns judeus que tentavam, em vez de passar por Samaria, o negócio era tão forte para eles que eles preferiam dar uma volta bem maior para não precisar cruzar pelo terreno dos samaritanos. Isso é uma coisa que alguns judeus faziam, não eram todos, mas alguns judeus tentavam dar a volta só para não passar pelo terreno deles. Então você percebe que um negócio era meio... Você lembra até quando Jesus fala, né, sobre amar o próximo, ele fala que vem um samaritano e ajuda, ele pergunta, quem é esse próximo? Porque ele está confrontando porque o judeu já tinha aquela repulsa. Então o próximo se torna um samaritano, isso para eles era terrível. Então Jesus já vem mostrando que a salvação dele não é só para os judeus, mas também para outros, né? E também ele resgata e salva pessoas que não só do contexto ali, os samaritanos que eram misturados e os gentios, enfim. Mas você percebe a misericórdia de Deus que vai alcançar também os samaritanos, né? E a nós, enfim, todos os que são chamados pelo Senhor, não só os judeus. Mas aqui Jesus já quebra um paradigma ali, um modelo daquela época, e ele vai e quebra essa ideia e fala com essa mulher. E aí o texto continua, né? A gente ambientando que havia essa confusão entre eles, essa rixa, esse momento que eles não se davam bem, e todo esse contexto político e também ali de genética, né, e tudo, religioso também. E aqui nós chegamos no outro ponto, aqui do versículo 10 e 11, né? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem lhe pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a ela, Senhor, tu não tens com que tirar o poço, é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar pela vida eterna. Jesus fala com ela. Aqui é uma conversa bem semelhante, se você pegar um capítulo antes, tem uma conversa bem entre Jesus e Nicodemos. São dois públicos, né? Nicodemos era um mestre da lei, a mulher samaritana provavelmente era uma mulher mais leiga, né, no conhecimento da lei, mas tinha um conhecimento, claro, a maioria dos judeus e até samaritanos tinham algum conhecimento sobre Bíblia, sobre as coisas de Deus, mas Nicodemos era um mestre da lei, e aqui a mulher samaritana era um outro público, mas também ambos precisam da graça, do evangelho e tudo mais, mas perceba que ambos não entendem a linguagem de Jesus. Se você ler um pouco a história de Nicodemos, Jesus fala sobre nascer de novo. Aí ele, rapaz, eu preciso voltar, como eu sendo velho, eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Aí ele não estava entendendo, não, tem que nascer da água e do Espírito, né? E aí Jesus vai explicando. Aqui, nesse sentido, é bem parecido. Ela também não entende a linguagem de Jesus. Jesus fala sobre a água viva. Essa expressão água viva ela é muito recorrente no Antigo Testamento. Ela aparece em vários textos do Antigo Testamento. Um bem interessante que eu queria ler com vocês é lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. A gente pode abrir lá. E aqui já é uma referência, eu acho, muito clara sobre o que a gente tem, sobre o que Jesus está falando aqui, certo? Mas há outras passagens, certo? Há Zacarias 14:8, Ezequiel 47:6, o texto da Nova Aliança, né? Também fala muito, e em Ezequiel 36:25 também é mencionado, e vários outros textos a gente vê essa menção. E João gosta muito de usar essas expressões, esses símbolos, essas metáforas, esse simbolismo que era trazido ali do Antigo para o Novo, essa comparação que ele fazia sobre a água viva e tudo mais aqui nos textos. E aí Jeremias 2:13 diz assim, Jeremias 2:13. Aqui uma referência boa, que eu acho que representa essa ideia da água. É uma ideia de reprovação aqui o texto. Ele diz assim, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deixaram a mim, o Senhor diz, o manancial de águas vivas. A referência do texto é que o próprio Deus era esse manancial de água viva. Os textos outros que eu citei aqui para vocês, enquanto vocês procuravam, né, Zacarias, Ezequiel, 47, aparece também na ideia da nova aliança. A metáfora, o simbolismo, essa ideia de
da água, até também como o vento e outra expressão, às vezes fazem muita referência à ideia do Espírito, né? E aqui nesse texto, principalmente nesse texto aqui de Jesus, a água viva, eu creio que é o Evangelho. E aqui o texto está dizendo, é Ele, Jesus, que está dando a vida eterna para ela, por meio dessa mensagem salvadora que é Ele mesmo. Aqui nós temos uma das coisas mais belas que eu vejo nas Escrituras. O próprio Deus se fez carne e pregou, né, a segunda pessoa da Trindade, e pregou a essa mulher. Jesus era a própria mensagem. O mensageiro era a própria mensagem. Nós temos no texto que essa água, ela é representada muitas vezes como o conhecimento e a graça de Deus, que fornece purificação, que fornece uma vida espiritual e que fornece a obra regeneradora do Espírito. Então Jesus oferecia isso para essa mulher. Uma purificação, uma vida espiritual, porque lembra-se que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós temos vida quando Cristo nos ressuscita, nos traz a vida por meio da sua palavra. Ele nos regenera para que nós venhamos a crer no Evangelho. Essa é a ideia. A primeira regeneração e depois a fé salvífica. Nós temos assim nas Escrituras que aqui Cristo está oferecendo a essa mulher uma vida espiritual. O ímpio, o perdido, não tem uma vida espiritual, não uma vida espiritual saudável, que é isso, a vida espiritual coerente, correta. Ele está perdido, ele está morto espiritualmente pelos seus delitos e pecados. A não ser que ele beba dessa água para ter vida, e vida em abundância. Aqueles que não creem em Jesus, eles estão mortos. Então eles não têm uma vida espiritual boa, saudável, estão mortos espiritualmente. Agora, Deus é quem nos dá vida espiritual saudável e correta. E aqui, Jesus está oferecendo essa mulher. Até fazendo também um pouco de contraste, talvez, com um deserto. Um ambiente seco. E aí, talvez, alguns até gostam de lembrar um pouco que talvez essa seja a vida de um homem sem Deus. Um deserto. Sempre tendo sede de coisas. Querendo coisas, buscando coisas. Querendo coisas que preencham, que saciem a sua existência, a sua realidade existencial. Isso, claro, é totalmente uma metáfora, mas que se aplica muito bem ao contexto. Uma comparação que eu quero fazer com esse contexto aqui aplicado. Assim são os homens que estão buscando coisas nesse mundo e não conseguem saciar a sua existência como um ser, buscando coisas e coisas e sonhos e coisas, e sempre tem aquela sede, aquele vazio existencial. Mas em Cristo, e somente Ele, vamos ter um saciamento perfeito, eterno, que nunca mais voltaremos a ter sede. Ela não tinha entendido que ele ia saciar a vida dela, a sua vida espiritual, a sua vida existencial como um todo. Cristo era essa água que ia jorrar para sempre, né? Dando o Espírito Santo, e esse jorrar também tem a ideia do habitar e regenerar do Espírito e tudo mais, de jorrar essas águas. E isso tudo faria com que ela não mais tivesse sede, mas não fez sede física, o que ela estava entendendo aqui. Ela pensou que era uma sede, cadê? Tu não tem um balde para jogar, é fundo o poço. E aí Jesus está dizendo, não, você não está entendendo qual é a água que eu quero te dar. Você não está entendendo que não é essa água física que está matando a sede do seu corpo, mas é uma água que ele está falando como essas expressões do conhecimento, da graça, que vai purificar a sua vida, que vai lhe dar vida espiritual, que vai ter o regenerado Espírito Santo na vida dela. E é essa água que todos nós, como crentes, um dia dissemos que bebemos. E devemos ter bebido dela. E ela jorra do nosso interior. Essa realidade aqui da mulher samaritana foi somente porque ela encontrou Jesus. Porque Ele é essa água viva. Porque Ele é que oferece essa água que vai nos saciar do nosso necessidade espiritual, existencial, ao ponto de nós não mais precisarmos buscar outras coisas para preencher o que há no nosso coração. Porque Cristo nos preenche por completo. Essa é uma realidade que nós vamos buscar coisas, mas sempre para glória de Deus. Sempre ligado ao Senhor. Nada substitui Ele. Ele torna o primeiro lugar. Ele é tudo o que temos. Ele torna o sentido da nossa vida. Por que eu vivo? Eu vivo para a glória de Deus. Essa é a mentalidade do crente, daquele que bebeu da água. Pergunta, eu vivo para minha família, eu vivo para meus filhos, eu vivo para isso, eu vivo para aquilo. Não, você vive para o Senhor. E tudo isso vai estar no seu lugar correto quando você viver para o Senhor. E a sua família vai ter o lugar correto quando você viver para o Senhor. E assim nós, como crentes, precisamos entender e ter esse encontro. Já tivemos aqueles que são crentes e relembrar dele. E buscar constantemente lembrar que essa é a realidade que cada crente em Jesus tem. A água viva jorrando do seu interior. Porque Cristo é que nós cremos é que tem essa água.
Mas aquele que não conheceu Jesus ainda está no deserto, ainda está na vida, ainda tem sede, vai buscar constantemente, vai constantemente ter sede. Porque somente a água que Jesus dá, somente essa água viva é que preenche, é que salva, é que regenera, é que purifica, é que nos dá uma vida eterna. É somente ela, que é a vida eterna que ele está oferecendo para essa mulher, se crer nele como Messias. E aí o texto continua. O texto continua, falando no versículo... Ele fala 13, 14, 12, 13, né, que ele fala sobre, até o 14, que ele fala sobre o poço, do poço de Jacó. Ela pergunta, você por acaso é maior, né, que o nosso pai Jacó, ela diz aqui. E Jesus está dizendo que é. Basicamente, ele está colocando de forma, uma inferência aqui, aí que ele está dizendo que é maior que Jacó. Jesus é maior que Jacó. Ele está dizendo, olha, por acaso você é maior que o nosso pai, que deu expulso para nós? Inferentemente, dando inferência, está dizendo, sou maior. Jacó apontava, né, digamos assim, apontava para ele, né? Então, ele estava dizendo que vai dar uma água que Jacó não podia dar, né? E aí, o que acontece? E aí, o versículo 15 em diante continua. Aquele, porém, 14, o 14 até o 18. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A realidade é que ele afirma, né, mostra ali, João constantemente mostra que Jesus é divino. Há vários textos aqui, eu acredito que essas duas referências, como ele fala que é água viva, e você percebe que a gente leu Jeremias 2,13, que lá no Antigo Testamento Deus disse que também era água viva, essa referência está dizendo que Jesus também é divino. Ele tem essa mesma essência igual ao Pai, a essência divina, né? Se na segunda da pessoa da Trindade, ele é Deus também. E aí, ele aplica, fala isso, e aí o posterior do texto, ele vai falar, ela entende um pouco e diz assim, eu quero a água, só que ela não entendeu completamente. Ela entendeu que ele tinha essa água, que ela não mais teria sede. E aí ela vai falar que quer essa água também, mas ela está falando de uma água que ela quer matar a sede dela física. E aí Jesus continua. Ele diz que não. Ela não entendeu, né? Ele não disse que não, mas ele muda de assunto. Aqui é totalmente proposital. Ele vai para uma questão de vida interna dela. Ele não está falando mais da vida física, ele está querendo trazer algo mais profundo para ela. Ele está falando agora da vida dela. Jesus sabia que ela não. Ele até fala aqui, né? Ele diz: você teve 5 maridos e o que tu tem agora não é teu. Ou seja, ela era adúltera, podia ser, estava com o marido de outra mulher, ou ela estava em fornicação, estava dormindo com um homem que não era casado. Ela teve 5 e esse agora que ela tinha não era dela. Era um pecado que ela estava vivendo. Jesus expôs ela. E aí ela vai e muda no restante do texto a perspectiva, ela muda um pouco de foco. E aí, o que é que eu quero mostrar com isso? O que é que Jesus, eu entendo, né, que quer mostrar com isso aqui para nós, cristãos? É que o encontro com Cristo, ele é um encontro confrontador. Ele é bendito, ele é misericordioso, ele é bondoso, é maravilhoso. Mas o encontro com Jesus, ele nunca nos deixa, de alguma forma, estar da mesma forma. Nós ficamos nus diante do Senhor. A gente tem outra expressão também bem parecida que eu gosto muito, que é quando Pedro é chamado. Jesus chega para Pedro, lá em Lucas, ele fala assim, Pedro, passaram a noite pescando, né? Não encontraram nada. E aí ele fala para Pedro, Pedro, joga ali. Né? Pedro ainda não estava seguindo ele, né? Aí ele, Senhor, passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Nada assim. E aí ele vai e manda ele jogar. Mas só porque tu dizes, eu vou lá fazer. Ele faz. O texto diz que quando ele recolhe as redes, o barco vem a pico, né? Ele dá uma inclinada, né? Então aí ele chama outros barcos para repartir o peixe, porque era peixe demais. E aí Pedro faz o quê? Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Talvez, e eu creio nisso, não só talvez, mas eu creio, Pedro percebeu a sua incredulidade. O encontro de Pedro com Cristo mostrou quem Pedro era. O coração incrédulo, o coração que não creu nas palavras dele. E ali ele passa a ser, né, discípulo. Vou trazer você agora pescador de homens, Pedro. Então, ele é o irmão dele, né? E aí o que acontece? A ideia é que ao encontrar Jesus, nós estamos nus, irmãos. Não há o que esconder do Senhor.
A santidade de Cristo nos confronta. Cristo, ele é único em sua santidade. A mulher samaritana foi confrontada pelo seu pecado. Ela estava diante do Messias e o Messias a confrontou. Mostrou quem ela era, mostrou o coração dela, mostrou o interior dela, mostrou o pecado, a vida espiritual que ela estava vivendo. Uma vida incoerente e errada diante do Evangelho, diante dele. E ele mostra, ele expõe. Muitas vezes esse era o papel, às vezes, dos profetas mesmo. Acho por isso que depois ela pergunta que ele é profeta. Lembra do caso de Davi? Se bem que ela nem cria, né? Então, na passagem de Davi é confrontada, mas quando Natan chega para Davi, ele dá aquela história e diz assim: Davi, você é aquele cara que tomou a ovelha e tudo mais. Davi se arrepende, né? Porque o profeta confrontava, porque ele era um mensageiro de Deus para falar ao povo. E quando Deus fala a nós, irmãos, como Jesus é, como diz Hebreus capítulo 1, vocês lembram? Diz assim, olha, Deus falou por muitas maneiras, por vários profetas e tudo mais, mas agora ele falou pelo seu Filho. Porque Cristo, o Deus encarnado, ele confronta, ele é um mensageiro, ele é a própria mensagem, como eu disse aqui. E quando Deus está diante de nós, quando estamos diante da santidade, da mensagem de Deus, ela nos confronta. Ela traz a nós à tona o que o nosso coração está fazendo que não agrada a Ele. Ele nos consola, sim, Ele nos ama, sim, mas também não é de qualquer maneira, irmãos. Ele quer que a gente busque mudança, busque santidade, busque uma vida que agrade a Ele. Desde a mulher samaritana, quando Jesus oferece água viva, ela quer água viva, automaticamente a outra realidade é seu pecado. Jesus vai confrontar essa mulher, e eu creio que pelo texto a gente vai ver, ela se arrepende. E ela tem essa água viva. A referência que eu tenho quando eu leio esses textos é que a aplicação é muito clara. Quando eu quero a Cristo, caramba, que mensagem, o Salvador eu quero. Se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus. Assim é a conversão. A conversão é isso, arrependimento e fé. Ela quis a água. Jesus agora ia mostrar para que ela precisava ter a água, ela precisava mudar. E ela continua, Senhor, versículo 19, disseste à mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui, nesse ponto, é aquele negócio do debate da adoração, como eu falei. Os samaritanos estabeleceram o Monte Gerizim como monte de adoração. Provavelmente foi o monte onde Isaac ia ser sacrificado por Abraão. E lá, Abraão faz um altar nesse monte. E aí, quando foram instituir um local, instituíram lá, como também muita referência a Abraão. E também tem muita parte do Monte Gerizim, algumas palavras proferidas lá pelo povo, umas promessas, que parece muito com a relação lá do Monte Sinai do Decálogo. Tem muito parecido, mas o local que foi estabelecido foi o Monte Gerizim, né? E os judeus, né, falavam do templo em Jerusalém. Os judeus tinham mais base, né, porque eles criam todo o Antigo Testamento. Tanto que eles vai falar aqui. Ele vai dizer, vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Provavelmente porque os judeus, não porque eles eram salvos, certo? A gente já viu sobre isso. Os judeus precisam se arrepender e crer também no Messias. Mas é que os judeus estavam inteiramente em toda a promessa de Deus. Os samaritanos, como eu falei no início, eles só criam no Pentateuco, os 5 primeiros livros, e os restantes, e Juízes, e os livros lá de 1 Samuel, 2 Samuel, Isaías, Jeremias, cadê os profetas? E tanta coisa que a gente tem, eles só criam no Pentateuco. Isso era complicado. Então eles não tinham o todo da revelação. Então eles adoravam o que não conheciam muitas vezes. Eles tinham uma ideia muito pouca sobre aquilo que Deus estava falando e estava mostrando durante toda a sua revelação ali com os profetas, né? E tudo mais. Então, eu creio que essa relação, vocês adoram o que não conhecem, pode ser justamente uma referência à ideia de que eles não adotavam toda a Bíblia, né? Eles tinham uma relação ainda muito curta, tinha uma mistura também, uma coisa meio sincrética, às vezes também que a gente percebe pela questão dessa mistura, né, dos povos, mas também por causa do Pentateuco, que eu creio que eles não tinham toda a revelação e aí acabavam não estando naquilo que, no todo da promessa de Deus. E ele continua dizendo que nós adoramos o que conhecemos, por causa disso, e a salvação vem dos judeus. Eu creio que essa ideia de salvação vem dos judeus porque Jesus vem de lá. Eu creio que é simplesmente isso. O Messias veio deles. Até tem um livro, né? Quando
o judeu governar o mundo, né? Tem um livrozinho assim. Ou seja, porque Jesus, etnicamente, claro, ele veio da nação de Israel, veio ali daquele povo. Então, eles tinham essa relação. E aí ele começa a falar sobre essa ideia do Monte Gerizim e de Jerusalém. Tem um texto lá em 2 Samuel, não vou ler pelo tempo, mas 2 Samuel 7, do 5 ao 13, a gente vê o estabelecimento de Davi pedindo, Senhor, deixa eu fazer um templo para ti. Né? Aí Deus aprova, e Salomão vem, só que quem constrói é Salomão. E Deus aprova isso, e chancela. E aí a gente tem os sacrifícios lá aprovados por Deus. Né? Então você percebe que o local onde eles estavam adorando era com base naquilo que Deus já tinha falado com Salomão, né? E ali realmente era o local onde tinha que fazer sacrifício para o povo judeu. Enfim, aí o pessoal ainda ficava debatendo, mas se eles tivessem toda a revelação, eles iam ver que realmente Deus tinha aprovado o templo lá como um local. Enfim. E aí ele continua aqui. Mas vem a hora, ele diz aqui, né? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. A gente que eu me esqueço nessa relação. O Messias aqui, ela usa a expressão, não é muito usada pelos samaritanos. Os samaritanos usavam mais o termo restaurador do que Messias. Provavelmente por ela saber que Jesus era um judeu, etnicamente falando, então ela usa um termo que ela sabe que é conhecido dos judeus, mas para eles, muitas vezes o termo era usado como restaurador. Mas ela usa aqui o termo Messias porque está falando provavelmente com um judeu, então ela quis botar, né, um texto. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram quando ele vier anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu sou o que falo contigo. E ele se mostra como o Messias, né, o Salvador. A gente percebe a parte quando ele fala sobre adorar. Eu pulei uma coisa aqui bem rápido, eu não falei, comentei, quando ela fala, vejo que tu és profeta, ela diz, né? Por causa do que ele falou, confrontou ela. Provavelmente porque ela está vendo alguém ali de forma que está falando de uma coisa particular da vida dela, e ela quis fazer uma pergunta teológica sobre o local da adoração. Pode ser, e eu creio que esse é um dos motivos, que ela está vendo um profeta que é um especialista na lei e na palavra de Deus, então ela diz, é um profeta, então ele sabe me explicar uma dúvida, e traz uma dúvida teológica. Mas não deixo também de pensar nesse texto, que isso é uma atitude corriqueira entre nós. Quando nós somos confrontados, quando algo nos confronta, nós temos a tendência de mudar de conversa. Temos mudar o foco. Se o foco é para a minha repreensão, para o meu pecado, para aquilo que eu estou fazendo errado, eu tenho a tendência. Não são todos, claro, mas temos a tendência, e muitas vezes, você deve, com certeza, já fiz, e a gente acaba fazendo o quê? Tentando mudar o foco. Muda a conversa. Dá uma de João sem braço. Tá falando aqui do meu pecado. Rapaz, a carne ontem no mercado não estava tão cara, né? Rapaz, sei lá, dá uma história, né? Ela tá falando aqui que ela teve 5 maridos, o que ela tem agora não é dela. Aí ela, se é onde é que nós devemos adorar? Falando do teu pecado. Ela perguntou sobre o local da adoração. Se era no Monte Gerizim ou se era em Jerusalém. Parece um pouco fora de contexto aqui. Ela, claro, podia ter visto ele como um profeta e ter pedido isso, porque sabia que ele é um especialista, mas também me deixa muito perplexo a mudança de assunto tão abrupto para uma realidade que não era o que estava acontecendo ali. E aí Jesus vai e explica que não é o local em si. Está chegando a hora. Isso aqui é uma referência à ressurreição, à morte, à obra que Cristo ia fazer um pouco mais à frente, né? Então, ele está chegando a hora, em que não é a ideia do local. Mas ele fala, está chegando depois e já chegou. Porque ele estava lá. Ele está falando da ressurreição, da morte, onde Cristo rasga o véu lá, né, de cima a baixo do Santo dos Santos, mostrando que ali o povo teria um momento, a adoração não estava mais tão ligada à questão física, à questão do local, mas a nossa vida. Isso também já era pregado no Antigo Testamento, tá? A gente não pode pensar que o Antigo Testamento era só questão dos rituais. A gente vê salmos que não é só de sacrifícios, né? Mais um coração contrito e tal. Davi lá nos salmos gosta muito de falar essa expressão. Mas havia uma ênfase muito forte sobre o local, realmente. Deus tinha dito como tinha que ser. Mas na nova aliança, que eu creio que é uma das coisas que vai ser inaugurada quando Cristo morre, ressuscita e faz a sua obra, e aí a gente tem uma parte sim, ele vai incluir, né, a igreja nessa nova aliança, ela é inclusa também, e aí a gente vai ver que o local pouco importa. O que importa são os crentes reunidos aqui, mas ainda muito mais além.
Aqui também esse culto, não local, o pastor Bruno sempre fala, e é importante frisar, não é o local em si, mas os crentes. Lembra lá em 1 Coríntios capítulo 12? Nós somos membros do corpo. Então, cada um tem sua participação no corpo. Nós somos o corpo de Cristo, cada um é membro desse corpo. Mas, além disso, a gente tem uma ênfase maior também na vida. É onde ele está dizendo assim, olha, não é só o local, mas é a sua vida como um todo. Deus é espírito, não é só a forma, mas é o seu coração, a sua motivação, o que você faz. Não adianta de nada eu adorar a Deus aqui e minha vida ser pecaminosa lá fora. Não adianta de nada eu ser um santo no domingo à noite e no meu dia a dia ser uma pessoa totalmente distante do Senhor. Não lê a Bíblia, não ora, faz totalmente errado aquilo que Deus diz na sua palavra, não vive o Evangelho. Somos seres religiosos, hipócritas. Não é isso que Deus quer de nós. A adoração a Deus ela é muito mais do que propriamente um local ou um domingo. Também é, e é muito importante que tenha domingo de manhã, domingo à noite, os cultos reunidos. Mas não é só. Não é só isso. A nossa vida como um todo é uma adoração a Deus. Jesus está abrindo para essa mulher. Não é só o local, mas é a sua vida. É a sua vida. Ele está trazendo de novo ela para o foco. O seu pecado, a sua vida de pecado, ela lhe distancia do Senhor. A sua vida de pecado faz com que você não receba e não queira. Não só, eu quero, mas a sua vida é diferente, então não é só a sua boca que está dizendo que não quer, mas as suas práticas estão dizendo que você não quer. A água viva. Ele está trazendo de novo ela para o foco. Ele está trazendo de novo ela para a mensagem, para o arrependimento, para que ela receba, para que ela tenha essa água vida, a vida eterna que Ele está dando por meio da mensagem, que é Ele mesmo. Cristo é a água viva. Ele é o Evangelho. Ele é essa graça, esse conhecimento de Deus. Ele é o mensageiro e a própria mensagem. Ele diz para essa mulher, se arrependa. É isso que ele está dizendo nesse texto. Volte, não esteja nessa vida. Não esteja nesse pecado. Não viva assim. Creia em mim. Creia no Evangelho. Creia nessa mensagem. E ela, lá, rápido, versículo 26, olha o que o texto diz. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ou seja, mostrou meus pecados. E ela creu e pregou para a cidade. A primeira missionária, digamos assim, o pessoal fala, né? Gosta muito lá, saiu já e foi para lá na cidade. E toda a cidade tem com Jesus, e Jesus passa 2 dias lá, e diz o texto que muitos samaritanos creram nele, né? E até no versículo 42 ele diz, e diziam, que é o povo, né, da cidade, a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ela mostrou água viva para todos. E todos creram nessa água viva. E perceberam que Cristo é o Salvador. Muitos creram nele como Messias. Irmãos, um encontro com Jesus é uma das coisas mais lindas e belas que nós podemos ter na nossa vida como crentes. Nós não podemos ser cristãos que passam desapercebido na vida, como se Jesus não mais... aquele encontro não tivesse tido alguma diferença na nossa vida. Como se foi um domingo, foi uma quarta, foi na minha casa, foi não sei aonde, e a minha vida volta a ser uma vida totalmente parecida com as pessoas que não creem em Jesus. Uma mudança aconteceu com essa mulher. Perceba que ao ela crer, o que ela foi fazer? Foi anunciar, vou pregar. Olha, venham ver. Venham ver esse Messias, é ele. Ele fala tudo o que eu tenho feito, é o Messias. E o povo creu. Ela não viveu do mesmo jeito que estava. Houve mudança, houve transformação quando ela creu nessa água. Porque o encontro com Jesus nos muda, irmãos. A gente não pode viver uma vida relapsa como cristãos, pensando que o encontro com Jesus foi só 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 mês atrás, 20 anos atrás, 100 anos atrás. Não foi só ali. Nosso encontro com Jesus foi lá, mas marca a nossa vida para uma mudança constante e verdadeira todos os dias. Eu amo esse Senhor, eu amo essa água, eu amo Ele diariamente, eu vivo uma vida para a glória dEle, eu sou diferente todos os dias. A adoração não é só mais no local, como eu falei, mas é aqui e no seu dia a dia. Uma expressão de Lutero que eu gosto muito de citar, Corandel, sempre diante da face de Deus, sempre diante dEle, é constantemente na face do Criador.
Todo dia, no seu quarto, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, em casa, quando ninguém vê, você sozinho, você pensando, os seus pensamentos, Deus sabe, Deus vê. Perceba que é espírito, a motivação do seu coração. Porque eu faço, porque eu creio, porque eu venho para o domingo, porque eu amo, porque eu faço isso. Qual o motivo? Deus sabe o motivo, e o motivo importa sim. Não é só uma coisa externa, mas uma coisa também interna. É uma mudança que nos muda não só o moral, mas muda o caráter, muda a essência do nosso ser. Por isso que eu disse que é uma mudança existencial. Eu tinha uma certa prática, eu vivia da certa forma, mas é tão transformador que agora eu tenho uma inclinação para Deus, e minha vida não é mais a mesma. Eu não vivo como eu vivia antes, é uma mudança total. Eu quero santidade, eu quero viver uma vida que se arrepende dos pecados, não quero ser orgulhoso, eu quero ser santo, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero ser uma vida, ou ser um crente que agrada ao Senhor todos os dias. Somos nós, irmãos, crentes que creem no Senhor Jesus, que creem no Evangelho de Deus. A mulher samaritana foi transformada, sem precedentes. A gente não tem o que discutir. Nós também. Se tivermos esse encontro com Jesus, nós fomos transformados. E é uma transformação que ela continua. É um progresso. Foi lá, mas a gente continua em santidade, continua lutando com os pecados, continua buscando melhorar, agradar cada vez mais para a glória de Deus. E aquele que não teve esse encontro, infelizmente você está no deserto, você está numa vida distante do Senhor, você está caminhando a passos largos para o inferno. Eu creio e chamo você, como Jesus um dia chamou essa mulher, a se arrepender dos seus pecados e crer nesse Messias, porque sem ele você está perdido. Você vai sempre ter um vazio existencial no seu ser, e o seu destino é a perdição eterna. Crê em Jesus, se arrependa dos seus pecados e confie nesse Senhor, para que você também tenha essa água viva e vai salvar a sua vida, e você vai ter a vida eterna, que é justamente essa água viva que Jesus está oferecendo a essa mulher. Amém, irmãos? Possamos crer nisso e possamos viver essa vida. Encerrar com a frase que eu sempre gosto muito do pastor Davi Charles Gomes. Ele dizia assim: nossa vida com Cristo, acho que ele cita alguém, né? Mas eu lembro que é ele que fala. Nossa vida com Cristo, ela tem que ser menos do que amanhã e mais do que ontem. Ou seja, é sempre um crescer diário, porque nós fomos transformados e nós vivemos diariamente para a glória desse Deus. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, que o Senhor possa continuar nos abençoando, continuar nos transformando, Senhor, que esse encontro não venha ter sido um encontro apenas de boca, ou apenas por causa da família, pressão de alguém, não, Senhor, mas um encontro verdadeiro contigo, que esse encontro possa ter sido realmente semelhante ao da mulher samaritana, e esse encontro realmente nos mudou e tenha nos mudado diariamente, para que nós vivamos uma vida diferente, com realmente uma água viva jorrando sobre o nosso interior, do nosso interior. Então, Senhor, te peço, nos guia, nos abençoa e nos confronta sempre com os nossos pecados, para que nós vivamos uma vida que te agrade. Que a gente viva sempre uma vida, nessa vida de arrepender-se dos nossos pecados e agradar a Ti. Que nós não vamos ser cristãos religiosos apenas de boca, mas cristãos de fato, de verdade. Nos ajuda, Senhor, a viver o Evangelho. Nos ajuda a ser crentes verdadeiros. E para aqueles que não Te conheceram, para aqueles que não têm essa água viva, que o Senhor possa realmente libertá-los e fazer que eles entendam a necessidade de ter essa água viva jorrando do seu interior. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia e abençoa também um culto mais logo à noite. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, até logo mais à noite.